E o que você acha? Você já falou assim, já respondeu de certa forma, é uma outra pergunta. Mas quais, eu sempre faço a pergunta, nessa série eu estou fazendo, quais as habilidades, assim, o que um advogado de família precisa ter apurado, assim, que senso, que skills, né? Seja, claro, você já falou aí de hard skills, que são aquelas, o próprio, que é a especialização, a linguagem do direito de família, as estruturas que regem essa área do direito, mas assim, as soft, né? Aquelas habilidades que, imagino que negociação, você já falou, espírito colaborativo, é uma das, você tem que ter, assim, traz muitas vantagens para o desenvolvimento da advocacia, independente de para quem você está advogando. Mas se você tiver um espírito colaborativo, você falou, isso já traz vantagem no exercício da advocacia de direito das famílias. O que você acha que outras habilidades aí? Habilidades, características exato. do direito das famílias? Do advogado, do profissional. Primeiro, assim, e são características que eu tô sempre me observando, tá? Claro. Sim. Muitas vezes a gente não cumpre. Que eu tenho que estar o tempo inteiro policiando. Primeiro, a capacidade de escuta. O advogado de família, ele tem que trabalhar a sua capacidade de escuta. Não tem como eu não trabalhar isso, porque o meu cliente, ele não vai atrás do advogado, ele vai atrás da pessoa que vai resolver ou dar as soluções de questões íntimas, né? Tem uma certa vulnerabilidade naquela situação. O meu cliente, ele é vulnerável, ele chega até mim magoado, ele chega até mim preocupado, e não é preocupado de coisas que têm valor, né? O meu cliente, ele me traz a responsabilidade de solucionar coisas ou de direcionar assuntos que para ele não tem preço. Sim. Né? É a guarda do filho, ele através de mim vem buscar garantir a convivência com aquele filho. E muitas vezes a questão patrimonial, mas ela tem uma interferência na relação patrimonial com os filhos. Por exemplo, vai dividir uma coisa que eu estava guardando. Já vi casos assim. Eu estava juntando para fazer tal coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu juntei a vida inteira porque eu tenho o sonho de levar meus filhos para fazer intercâmbio quando tiverem tantos anos. Deixa eu dividir agora, a pessoa vai gastar e eu não vou cumprir o meu objetivo. Então, a questão patrimonial é importante também. Muitas vezes porque ela está vinculada a um objetivo nessa relação do cônjuge A e B. E talvez esse seja um dos motivos do litígio, né? Exato, muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas assim, tem a questão patrimonial, mas tem muito a questão do íntimo mesmo, né? Eu trago pro processo mágoa, eu trago para o processo questões que não foram resolvidas, então isso acaba dificultando muito tudo, sim, né? Eu não consigo ser imparcial quando eu vou falar, nem digo tanto da divisão do patrimônio, como uma questão mais prática mesmo, né? Mas eu não consigo ser imparcial para tratar da guarda, eu não consigo ser imparcial para tratar da convivência, então dificulto muito mais a resolução daquilo em razão desse outro cenário, né, de mágoa e tudo. Então, uma característica que a gente tem que estar sempre ali. Escutando. Não dá pra gente ser prático, né? Não dá pra eu fazer, me manda um formulário aqui, responde isso aqui. Eu entendo que na advocacia familiarista não dá. Eu tenho que desenvolver a minha capacidade de escuta. Eu tenho que receber o meu cliente, eu tenho que oferecer um café, eu tenho que escutá-lo, pegar na mão mesmo, abraçar. Porque a minha função ali, ela é interdisciplinar, né? Eu vou tratar ali do direito, vou dizer qual é o direito, qual é... Você tem que acolher também. Mas eu vou ter que acolher, né? Então, capacidade de escuta. Eu lembrei de uma... Eu já falei isso aqui também em outro episódio. Eu lembrei de uma... Eu estava ouvindo uma história, um podcast sobre... enfim, de como se diferenciar no mercado. Então, eu vi a história de um escritório, se eu não me engano é no Paraná. E é muito legal, assim, eles são especialistas em direito de famílias, e ela fala assim, cara, ela montaram um escritório e cresceram o escritório do lado para montar uma
um espaço com psicólogo, com brinquedoteca, tem um funcionário no escritório que está ali cuidando das crianças, porque eles atendem tanta gente e a forma como o cliente chega, geralmente traumatizado, com mágoa e tal, nessas circunstâncias, vai visitar o advogado sei lá, com filho pequeno, com criança no colo, isso compromete o atendimento, a pessoa não fala, muitas vezes o cônjuge que está procurando não fala o que quer falar para o advogado, porque o filho está junto. Isso aconteceu aqui com a gente já. De ter meias palavras, eu falei, não, a gente marca numa outra ocasião e tal, porque não quer falar na frente do filho. Muitas vezes a pessoa talvez não tenha esse filtro e acaba falando na frente dos filhos que não deve falar do outro cônjuge. Então eu achei uma sacada genial, assim. Eu não sei o quanto representou de custo e se isso é sustentável, mas como ideia, como conceito, é muito legal. Eles aumentaram o escritório, trabalham só com direitos de famílias e eles tem um espaço ali de acolhimento para a estrutura que chega daquela. Enfim, eu não sei se é só com mulheres, no caso de família, se é direcionado para o segmento das mulheres que estão divorciando. Mas, intuitivamente, eu achei que era, porque chega com os filhos pequenos, e a estatística, geralmente os guardas ficam com as mães, e chega assim, separa. Chegou dentro do escritório, separa, tem um cuidado, a menina fica brincando, tem uma pessoa ali responsável, tem um atendimento ali para. E a pessoa entra na sala de reunião para atendimento de advogado e fala, tu tem que falar. Então, para mim faz todo sentido. Faz sentido, né? Achei muito legal essa ideia. Eu vi outro dia também, eu tenho um professor que é o Conrado Paulino. Ele também, não sei se é de repente até o mesmo que a gente está falando. A área de atendimento dele é um sofás, assim, não tem uma mesa, né? As pessoas sentam num círculo e a reunião é feita ali, né? Tem essa questão de trazer mais pessoalidade, mais acolhimento no atendimento. Que essa área e esse segmento a demanda dele, da atuação dele. Cara, que bacana. Outra coisa também que é muito importante, que eu fico o tempo inteiro também controlando. Como os nossos clientes, eles vão trazer muitas questões da vida íntima, muitas questões delicadas, né? Até por isso a gente tem o segredo de justiça, né, nas ações que envolvem divórcio e guarda, porque eles vão trazer muitas questões delicadas. Muitas vezes essas questões, principalmente quando a gente está tratando de crianças, isso vai te tocar de alguma forma. Isso vai lá no teu particular mesmo. Então, assim, uma outra característica que a gente tem que estar sempre observando é ter equidistância, né? A gente vai, atende, acolhe, mas ficar sempre atento em não se envolver aquele problema como tanto, porque a partir do momento que eu me envolvo, não no mesmo nível que o meu cliente, mas em um nível aproximado ao meu cliente, eu deixo de ser a razão e passo a ser emoção, né? Eu tenho que ser ali a parte técnica, né? Talvez isso seja um pouco distante para vocês, porque vocês de fato não lidam, né, com... Não, mas as 2 vezes que eu lidei, eu me envolvi completamente. Pois quando vem criança, tá acontecendo tal coisa, a gente começa a se envolver. Então, nesse caso eu tô me envolvendo mais do que eu deveria. Então a gente tem que estar sempre atento também em manter essa equidistância até para... Ou seja, o advogado familiarista ele precisa ir pro divã para entender o que é ele e o que é o problema do cliente dele, né? Porque às vezes ele viveu ou vive alguma situação de litígio e traz, é difícil, né? O ser humano é humano, é uma questão humana, não tem, é difícil você afastar. E assim, eu falei, das 2 casos que foram recentes, cara, eu trouxe total pra dentro, assim. Falei, tá vendo? Não sei o que, sabe? Eu me peguei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ainda bem, mas isso é difícil, né? Foram 2 casos consensuais, felizmente, 2 casos consensuais. Se bem que tem um que tá tramitando agora que não é. Mas, enfim... Mas os 2 casos foram resolvidos de maneira consensual, felizmente, mas deu trabalho, sabe? E eu me envolvi, eu confesso. Eu confesso que, assim, um dos motivos de eu ter fugido do direito das famílias é justamente essa questão da equidistância. Eu não tinha, na época, pensando nessa palavra bonita, equidistância, por isso que é bom. Isso que eu fico sempre lembrando, Vanessa, vamos lá. Né? Mas eu tento fugir do direito das famílias, mas às vezes o direito das famílias vem por conta da questão da violência doméstica, que tem ali uma interdisciplinariedade entre, enfim, o criminal e o direito das famílias.